Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, 9 de outubro de 2024, estamos aí para mais um momento de reflexão. E a reflexão de hoje será sobre a quinta e a sexta trombetas, ou seja, o primeiro e o segundo ai, amém? Aqui começa a ver as guerras espirituais, conforme em Efésios 6,12, onde diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Aí vão ver uma guerra espiritual. E essa guerra que João irá ver, não é uma guerra como naquela época dos romanos. É incomparável, é coisa que João não conhecia. E João vai descrever como as guerras futuras, né? Como nós estamos vendo aí hoje. Ontem mesmo eu vi ali em Israel, né, no Líbano, eles dispararam ali 400 mísseis, como um filme de ficção, Guerra nas Estrelas, né? João não conhecia isso, mas João já descrevia sobre isso, né? Nós estamos vendo aí os sinais da vinda de Cristo. Esta guerra já faz mais de um ano, né? Os Hamas, os Hezbolás, e causando aí, sujeito a causar a terceira guerra mundial. É sinal de que o final dos tempos está próximo, conforme Jesus relatava lá em Mateus 24, né? Guerras e rumores de guerras. Esse seria um dos sinais da vinda de Cristo, né? E seria também como na época de Noé, as pessoas bebendo, comendo, zombando, casando-se, dando-se em casamento. E ali João começa a ter essa visão espiritual. Essa visão espiritual, ele começa a ver ali conforme Efésios 6,12, e João viu a estrela que caiu do céu. Ou seja, aquela estrela que caiu do céu é Satanás, né? Estrela refere-se a anjos caídos. Então ele viu cair do céu. E vê que foi dado uma chave. Chave no Apocalipse representa autoridade. Foi dada autoridade a ele, né? Há casos, né, que o prefeito, quando assume a prefeitura, recebe a chave da cidade. Há aquela história lá do Rei Momo, na época do carnaval, recebe a chave da cidade. Enfim, aqui Satanás recebe a chave do abismo. João veio ele recebendo a chave do abismo. E ele abriu o poço do abismo. João viu ele abrindo ali o poço do abismo, e ali saíram muita fumaça, como um vulcão. E dali saíram demônios. João comparou aqueles demônios como gafanhotos. Essa foi a comparação que ele fez, mas na verdade são demônios incorporados em pessoas. E foi-lhe dado para não fazer dano às ervas da terra, nem às verduras, somente aos homens. A função de um gafanhoto, você sabe que é destruir as plantações verdes, né? A lavoura. E aqui foi dada a ordem a ele para não atingir isso aí, somente aos homens, e só para atormentar, que não matasse, apenas atormentasse. E isso por um período de 5 meses. Há pouco tempo eu fiz uma visita em São Paulo. Eu visitei as Cracolândias. Fui lá visitar, ver como era a situação daquelas pessoas, e ali eu vi um grande tormento. Eu estive ali na Santa Efigênia, estive na Princesa Isabel, estive na Estação da Luz, estive na Praça da Sé, estive ali na Rio Branco, enfim, o centrão de São Paulo, onde está envolvido ali a Cracolândia. E aquilo ali é um verdadeiro inferno. Ali as pessoas são atormentadas. E ali eu pude ver e sentir aquelas pessoas sendo atormentadas, pedindo a morte, mas a morte não chegaria a eles. E isso está acontecendo hoje, né? As pessoas envolvidas no vício das drogas, do álcool, da prostituição, enfermidades, né? O câncer tomando aí, as pessoas pedindo para morrer e não morrem. E eu conheço casos de pessoas que estão em cima de uma cama há anos, pedindo a morte, e a morte não chega a eles. E aqui João veio ali por 5 meses e via aquilo ali como picada de escorpiões. Só quem já tomou picada de escorpião sabe a dor
e sabe o inchaço que causa. Isso aí, nas pessoas, são usados, né, as pessoas como demônios. Eu comparo, assim, no início, na época romana, né, a Igreja Apostólica Romana usava os imperadores, né, Satanás usava eles como instrumento para perseguir cristão, para matar cristão. Depois foi criado o papado para enganar o povo, para o povo deixar de adorar a Deus para adorar a Ele. Depois, Satanás começou a usar o quê? O poder político, os ditadores, Adolfo Hitler e muitos outros. Hoje, nós estamos vendo aí, infelizmente, nós estamos vendo o comunismo tomando conta do mundo, né? Hoje há vários países que tem um regime comunista atormentando as pessoas, proibindo a palavra de Deus ser propagado, enfim. E aqui vamos ver os demônios, essas pessoas possessas desses demônios e sendo usados como instrumento. E manda ali por 5 meses atormentar aquelas pessoas. E aquelas pessoas procuravam a morte, ou irão procurar a morte, no caso, né? E ainda a morte não vai chegar a ele. João viu aqueles demônios como cavalos preparados para a guerra. João comparou aqueles armamentos bélicos como se fossem animais preparados para a guerra, que ele já conhecia o exército romano, né? Já sabia como era, então ele comparava com aquilo. Mas a guerra será uma guerra literal das coisas que ele não conhecia. No estudo nós vamos ver aí que é comparado a homem, né? Aqueles cavalos. Então são os demônios que vão ser usados por esses líderes, tanto políticos como religiosos. E eram comparados como líder político e as armas como os poderes bélicos e também armas nucleares. Hoje os países de primeiro mundo já estão preparados aí com os armamentos bélicos, né? Mísseis, canhões, navios, helicópteros. Agora já está acontecendo os drones, né? Os drones, no futuro poderá ser robôs. Isso aí João não soube como explicar, mas viu ali como instrumento. João viu ali um exército de mais de 200 milhões de demônios incorporados naqueles soldados. Amém? E ali nós vimos que já está acontecendo hoje, nós estamos vendo aí os sinais, né, das guerras. Essa guerra aí do Líbano com Israel poderá ser o início de uma terceira guerra mundial. E assim também, a gente vê também, para não atormentar, para não matar as pessoas, apenas atormentar, como eu falei, o mundo das drogas, né, do álcool, da prostituição, sinais de que os demônios estão por trás disso, atormentando aquelas pessoas, assim também como as enfermidades. Nós estamos vendo aí o câncer, né, se expandindo aí por toda parte do mundo. Nós vimos aí a Covid-19. Por trás de tudo isso aí, há demônios incorporados nessas pessoas. Mas vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus lá no Apocalipse 9, ele vai relatar sobre isso. E no terceiro ai, ou na sétima trombeta, só mesmo no capítulo 11, versículo 14, é que irá tocar ou soar a última trombeta. E aí já será diferente. Nesse intervalo do capítulo 9 ao capítulo 11 ao capítulo 10, onde João vai ver um livrinho que representa a palavra de Deus, ele vai comer esse livrinho. Comer aprofundar mais no evangelismo, e o evangelho se expandir a toda parte do mundo, conforme a aliança que Deus fez ali com Noé
e que o Evangelho iria chegar a todos, que não iria ficar um inocente. E hoje eu acredito que já não há inocente, né? O poder hoje da internet, das condições do Evangelho se expandir e chegar a todo mundo, apesar de que existem países ainda que não podem pregar o Evangelho, mas nós temos visto aí muitos missionários têm entrado nesses lugares, têm invadido esses lugares e têm pregado o Evangelho. Então o Evangelho será pregado e esse capítulo 10 fala que João comeu aquele livrinho. No início tem gosto amargo, mas no fundo tem um sabor de mel. E esse Evangelho será pregado toda parte do mundo. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é um alimento espiritual para nós. Nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Vamos acompanhar aqui a palavra do capítulo 9, como João relatou, né? E João começa a relatar. E o quinto anjo soou e ouviu uma estrela cair do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. Como eu falei, a chave do abismo é a autoridade que Deus deu a Satanás. Lembra lá no livro de Jó? Satanás deu autoridade, Deus deu autoridade a Satanás para ele tirar toda a riqueza de Jó. Ele tirou, achou pouco, Jó não negou a Cristo e queria tocar na saúde. E Deus permitiu que ele tocasse sem o matar, só atormentar Jó. E ali ele teve essa autoridade, ele fez, e Jó não negou a Cristo. Portanto, seja um Jó da vida, não nega a Cristo nunca, persevere e comece a buscar mais e mais a palavra de Deus. Amém? E ele abriu o abismo sem fundo e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de um grande fornalha, e o sol se escureceram por causa da fumaça do abismo. Ou seja, como eu falei, é como se fosse um vulcão. Ali, Satanás foi lá e abriu, e saiu a erupção, né? E João viu sair ali demônios como um gafanhoto. E da fumaça saiu locusta, ou seja, gafanhoto, sobre a terra, e foi-lhe dado poder, com o poder de escorpiões da terra. Eles eram poderosos, João comparava ali como escorpião, para atacar as pessoas, para não matar, só apenas atormentar. É uma dor de escorpião, né? Quem já foi picado sabe, é uma dor inexplicável, sem contar com o inchaço que causa. E foi-lhe ordenado que não fizesse a grama da terra, não fez a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em sua testa. Então vocês veem aí que os 144 mil vieram colocar o selo de Deus na testa das pessoas de Deus, seguidores de Cristo, e esses não seriam atormentados. Essa parte aqui só será atormentado só os ímpios, aquelas pessoas que zombam de Deus, aquelas pessoas que vivem nos vícios das drogas, da prostituição, comendo, bebendo, zombando, fazendo as festas deles aí, e não agradando a Deus. E foi-lhe designado que não matasse, mas que atormentasse por 5 meses, e o seu homem era como um tormento de escorpião que fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Eu vejo ali essa cena como aquela cena do rico e Lázaro, né, a parábola, e o rico está lá na tormenta, sendo queimado, pedindo a Lázaro, pedindo a Abraão que mandasse Lázaro ir lá tocar uma água na boca dele, e pediu também que mandasse Lázaro ir avisar os irmãos deles que não fossem para lá. Eu vejo aqui como aquela cena, né? E o aspecto da locusta era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fosse coroas semelhantes a de ouro, e suas faces eram como faces de homem. Então, João faz uma comparação com gafanhotos, mas aqui na verdade são soldados, né, que iriam enfrentar com as armaduras deles. E eles tinham cabelo como cabelo de mulheres, e seus dentes eram como os dentes de leões, quer dizer, com muita ira para poder matar mesmo.
E eles tinham couraças como se fosse couraça de ferro, e o som de suas asas eram como o som de carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. A interpretação que fala é como se fossem os armamentos bélicos de hoje, né? Os canhões, os drones, os helicópteros, os aviões. Essa é a imagem que eles acham que João viu. E eles tinham caudas semelhantes a de escorpiões, e haviam ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir homens por 5 meses. É o poder bélico, né? Os armamentos, um canhão. Eu vi uma ilustração como o canhão ele tem aquele armamento ali giratório, como a cauda, como a cabeça, e eles comparam mais ou menos como aquilo. E eles tinham um rei sobre eles, e o anjo do abismo sem fundo, cujo nome da língua era Abaddon, mas na língua grega o seu nome é Apolion. Então esses dois demônios, esse demônio era chamado ou de Abaddon ou de Apolion. É um anjo muito poderoso, um anjo caído, né? É semelhante a Lúcifer, só que esse aqui é violento, é muito mais violento. Lúcifer era para ter poder, esse aqui não, esse aqui é para matar mesmo. E aí já se passou, e eis que 2 outros aí vêm a seguir. E o 6º anjo tocou e viu a voz que vinha de 4 chifres do altar de ouro, e que diante de Deus, dizendo ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. A Bíblia relata que há 4 anjos poderosos presos, que ainda não foram soltos. E aqui João vê que eles serão soltos para matar mesmo. A função dele é destruidor, é de matar os homens. E fala que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia e mês e ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. Então, esses demônios estavam presos, né? Os anjos caídos são poderosos, e seria no tempo de Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. Aí Deus manda soltar no tempo certo, no dia certo, para que eles venham não atormentar. Agora já não é mais atormentar, é para matar a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E João viu e ouviu o número deles, como se alguém dissesse: olha, o exército dos demônios que estão atingindo a terra são de 200 milhões. É um número assustador. É a 1/3 parte da população mundial. E então viu os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraça de fogo e de jacinto de enxofre. E as cabeças dos cavaleiros eram como cabeça de leões, e as suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. É como a ilustração mostra, é como se fossem os canhões, os mísseis. Ontem eu vi lá o Líbano disparando mísseis lá em Israel, e incendiou o céu como jornada nas estrelas. E essa visão foi a que João teve. E por meio desses 3 foi morta a 1/3 parte dos anjos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu de suas bocas. Aí já está falando da guerra nuclear. A guerra nuclear, quem lembra aí, Hiroshima e Nagasaki, né? Em Nagasaki, aquela bomba foi apenas um teste. E aí destruiu toda aquela região. Hoje ficou inerte, não serve para nada. É como Sodoma e Gomorra. E ali foi apenas um teste. E hoje os grandes países têm essas bombas nucleares, esperando só o momento certo de Satanás mandar eles acionarem esses botões e destruir, com certeza, uma 1/3 parte da população. Porque o poder deles está sobre sua boca com suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes à serpente e tinham cabeça como eles fé. E o resto dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Veja só, Deus, desde o início, Deus enviou profetas, juízes, reis, para ensinar o povo. Libertou o povo do Egito, fez sinais, prodígios, maravilha, mandou Jesus vir salvar, né? Pediu para esse povo se arrepender dos pecados, usou João Batista,
usou Jesus, usou o discípulo, está nos usando, mas a maioria das pessoas zombam, ficam na mesa dos escarnecedores, ali conforme o Salmo 1, zombando de Deus. E aqui é o tempo que Deus deu para o Evangelho chegar até eles. Aquele livrinho ali do capítulo 10 é justamente sobre isso. Mas eles não se arrependem das suas obras. Aí, infelizmente, Deus vai ter que abrir mão. Deus vai permitir que Satanás venha derrotar eles mesmos. E não deixaram de adorar os demônios e ídolos de ouro. Você vê que naquela época ali no deserto, Deus chama Moisés, entrega para Moisés a tábua das leis. Moisés levou ali 40 dias, o pessoal achava que Moisés havia morrido, inclusive os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam. E quando Moisés desceu, está o povo adorando a um bezerro de ouro. Imagine a indignação que Moisés teve, que Deus teve. Esse pessoal adora imagens, esculturas, e se entristece o coração de Deus. E Deus chega a um ponto que tem que abrir mão. Eles não reconhecem o Deus que criou todas as coisas, né? O Deus que criou todo o universo, o Deus que permite o nosso nascimento. É Deus que está no controle de tudo. E eles ficam adorando a deuses, né? A imagens que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, mãos que não apalpam. Isso aí entristece o coração de Deus. Aí a ira de Deus virá sobre isso. O Apocalipse é justamente isso. Deus está mostrando que quer que as pessoas sejam salvas, que essas pessoas se arrependam e deixem de adorar a ídolos. Deixe a idolatria fora. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, conforme Apocalipse 11, 8, aliás, 21, 8 e 22, 15. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Tem a relação das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, fornicadores, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas. Esses não herdarão o reino de Deus. E ali no capítulo 11 nós vamos ver ali a última trombeta, o pessoal já foram remidos, já estão na glória. Os que se arrependeram, e os que não se arrependeram, infelizmente, serão julgados e lançados no lago do fogo. E aqui fala, adorando a vários ídolos de bronze, de prata e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir e nem andar. E nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de suas fornicações e nem de seus roubos. Então aqui, a palavra de Deus é bem clara, Deus traz um alerta, traz uma revelação, Ele quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos, Ele ama a todos, mas nem todos o amam, e assim será o final de todos. No dia de julgamento, haverá os que serão salvos, haverá os que serão lançados no lago do fogo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te dou graças, te louvo, te exalto pela revelação. Peço que o Senhor doce e amado Espírito continue em nossas direções, que venha tocar nos corações daqueles, Pai, que ainda não conhecem a Tua palavra, ou conhecem, mas amam. Que o Espírito Santo esteja sobre eles ali, buscando que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor deve ser adorado, só o Senhor que é o Criador de todas as coisas, só o Senhor que tem o controle de todas as coisas, e que o Espírito Santo venha convencer a cada um dos seus pecados, e eles venham se arrependerem para ter direito à salvação. Eu te agradeço, te louvo, te exalto por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito você vai fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado ao Seu santo nome. Amém, amados? Então, o livro de Apocalipse é isso, não tenha medo. Ao contrário, leia, busque sabedoria do Espírito Santo, abra seu coração, abra sua mente, deixe a palavra de Deus entrar. É isso que tua porta e bate, se abrir, entrarei, cearei, farei morada. Essa é a promessa de Jesus. Ele quer salvar. O alto preço de Jesus pagou na cruz do Calvário não foi em vão. O alto preço ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões,
morreu, ressuscitou ao terceiro dia e promete voltar para governar este mundo tenebroso, onde no momento jaz o maligno. É ele que governa este planeta. Mas Jesus, ele vai voltar, ele vai governar e Satanás ficará fora, ficará lá no abismo, atormentado, fogo dia e noite. Eles vão procurar morrer e não morrerão. Vê a parábola do rico e Lázaro e você terá a imagem de como será o inferno. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.